Senhor meu Deus, graças te dou, pois mais um dia me despertas para que eu possa viver o teu milagre de transformação, de aperfeiçoamento daquilo que me tens preparado e reservado, que nenhuma criatura no mundo, meu Deus, poderá roubar. Oh, aleluia, porque está em tuas mãos. Tu conheces os meus caminhos. Ajuda-me a te honrar com minhas atitudes, com fidelidade, com testemunho cristão, em nome de Jesus. Fala conosco neste momento, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amigos e irmãos, hoje é dia do nosso roteiro bíblico e nós estamos estacionados aqui na estação do Evangelho de João, que é diferente dos demais evangelhos na sua apresentação a respeito de Jesus. Mateus e Lucas começaram pelas narrativas que envolviam o nascimento de Jesus. Marcos começou com uma breve menção de João Batista. João, como vimos anteriormente, colocou um prólogo, uma introdução interpretativa antes de qualquer narrativa. Ele não fala da tentação nem do batismo de Jesus como os passos iniciais para a inauguração de seu ministério. Os relatos dos milagres e discursos de Jesus são diferentes em João, que não tenta descrever uma biografia, mas seleciona 7 milagres, aos quais ele chama de sinais, para provar que Jesus é o Cristo, e quem quer crer em seu nome tem a vida eterna, diz a palavra de Deus, diz o Evangelho. João, então, não é um livro destinado a satisfazer curiosidades históricas sobre Jesus, mas é para despertar no seu leitor a mais profunda convicção de que Jesus é Deus entre nós e que só Ele pode salvar. Muito bem, nós paramos semana passada no versículo 14 e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos ver os versículos 16 a 18, onde temos a revelação do Verbo, que é o resultado da manifestação da glória do unigênito do Pai, é a concessão da sua o quê? Verso 16, plenitude e graça sobre graça. A vida de Cristo, meus irmãos, ela é significativa, pois ela é plena de realização, é graça sobre graça, ou seja, quando ainda estamos vivendo uma bênção, Deus já nos concede outra. Os versos 17 e 18, eles procuram mostrar a superioridade de Jesus em relação à lei mosaica. Por meio de Jesus vieram a graça e a verdade, o pleno sentido da vida. A lei apenas apontava para Deus e dizia que o homem devia fazer para ter paz com ele. Jesus é a revelação do Pai, diz o verso 18, pois não ensina apenas como o homem deve chegar a Deus, mas ele mesmo é o caminho para Deus. A lei revelava o caráter de Deus. Jesus revela o próprio Deus em sua pessoa. Falando agora sobre o Evangelho de João, que é o Evangelho do Verbo de Deus, nós vamos falar de um outro personagem aqui nesse evangelho. Aqui nós vamos voltar aos versículos 6 a 8 e também o versículo 15, 4 versículos para falar sobre o seu precursor. É preciso entender bem o papel de João Batista dentro da revelação do Verbo. Agora, aparentemente não estaria fora do quadro mencionar um homem quando se falava do Verbo? Sim, é verdade. Mas a referência a João Batista é mostrar a conexão histórica que há entre a revelação de Deus em Jesus e a profecia acerca do Messias. João aqui representa a própria religião de Israel e todo o movimento profético. Acerca de João Batista é dito que ele é primeiramente um homem, né? O Verbo é Deus, mas João é homem. Mas na época em que João, o evangelista, escreveu, ainda havia muitas pessoas que seguiam João Batista, em vez de seguir a Jesus. Era preciso enfatizar a superioridade de Jesus em relação a João Batista, o qual deve ser entendido no seu verdadeiro papel de testemunha. Ele não tinha a função de apontar para si mesmo, mas para aquele que era a razão da sua missão, diz o versículo 15. Versículos então agora 19 a 28, vamos tentar responder quem é João Batista. Por que João Batista causou todo aquele alvoroço a ponto de haver necessidade dos fariseus enviarem emissários para perguntar sobre quem ele era? Dos versículos 19 a 24. Dos versos 20 até o 28 foram levantadas 3 perguntas. Quem é você? O que você diz de si mesmo? E por que você batiza? Devemos lembrar, meus amigos e irmãos, que o contexto da esperança messiânica ela é decisiva para se entender a pessoa de João e as expectativas que as pessoas nutriam em relação a ele.
Todo personagem fora do normal que surgia com pregações vigorosas, estilo profético e etc., atraía tanto a curiosidade como seguidores. João tinha muitos seguidores e as interpretações sobre a sua pessoa eram bastante variadas. Versículo 20, nós encontramos dizendo: João não é o Cristo. Ele, pois, confessou e não negou: eu não sou o Cristo. A primeira e natural expectativa era pelo Messias, ungido de Deus, esperado por muitas gerações para cumprir os propósitos de Deus para a nação. Lembram-se de Lucas capítulo 2, 38, Ana estava no templo durante a apresentação de Jesus, como ela testemunhava, a pessoa cheia do Espírito Santo é assim, cheia de Deus, ela testemunha espontaneamente, e Jesus é aquele que provoca essa boa atitude santa, com relação, e as pessoas testemunham mesmo. A expressão confessou e não negou quer dizer que a negação de ser ele o Messias é uma confissão de fé preparatória para a vinda do verdadeiro Messias. Ele tinha consciência de seu verdadeiro ministério. E no versículo 21 nós lemos: és tu Elias? João não é Elias. Esta é uma pergunta que está relacionada com a expectativa da manifestação de Elias antes da vinda do Messias, que nós lemos em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, meus irmãos, particularmente eu creio também em implicações que apontam para o período da grande tribulação ao tratar de uma das testemunhas de Apocalipse 11, apenas um pensamento, Mas João responde que não é o Elias esperado. Em Mateus capítulo 11, versículos 7 e 19, Jesus diz que João Batista, em quem terminou o testemunho do Antigo Testamento, era o Elias que haveria de vir. Jesus junta então Malaquias 3, versículo 1, com 4, versículo 5, para se referir a João Batista. Não está sendo ensinada aqui a reencarnação, mas o significado do trabalho que João fez, ou seja, o papel que Elias fez na época do rei Acabe, preparar o povo para a manifestação do poder de Deus. O próprio Jesus ele foi confundido com Elias quando clamou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. No versículo 21 nós temos então a pergunta: és tu o profeta? João diz: não é o profeta. Moisés, antes de morrer, disse que Deus suscitaria um profeta. Está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, os judeus faziam uma distinção entre o profeta e o Messias. Esta é a razão por que eles perguntaram primeiro se João era o Cristo e depois se ele era o profeta. João corretamente responde que não, pois separar o profeta do Messias era um erro. Jesus era o profeta porque tinha em sua chamada uma vocação profética, assim como também tinha ofício sacerdotal e real. Então, ele é o profeta, ele é o sumo sacerdote e ele é o Rei dos Reis, o nosso Jesus. Nos versos 22 a 28, nós vemos então que João é o precursor. João ele se coloca no seu verdadeiro lugar ao citar Isaías 40 como sua resposta. Está no verso 23. Eu sou voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João ele se considera como um enviado de Deus para a tarefa de preparar o caminho para a manifestação do Cristo entre os homens. Ele é o mensageiro da chegada do Messias, assim como aquele que limpa o caminho para a chegada do Rei dos Reis. João é servo. Então, se João não é o Cristo, nem Elias, por que batiza? Os enviados questionaram a autoridade do batismo que ele ministrava porque pensavam que só o Messias tinha essa autoridade. João responde que o seu batismo é preparatório e por isso é incompleto. É o batismo em água, mas entre eles estava aquele que era maior que ele e ministraria o batismo completo. João batizava, segundo o verso 31, para que se manifestasse o Cristo verdadeiro. Então o batismo de João era ministrado àqueles que estavam dispostos a afirmar sua convicção de que Deus, por fim, cumpriria a sua promessa de outorgar um reino eterno através do Messias. Para entrar nesse reino, era preciso estar preparado. O caminho que João preparava não era uma estrada de chão, mas os corações das pessoas para receberem a verdade revelada de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Nós vamos parar por aqui e na semana que vem nós vamos continuar com a terceira parte dessa estação e vamos analisar o verso 29 a 34, falar quem é Jesus e vamos refazer uma recapitulação
do capítulo 1 de João, né? Vamos então agradecer a Deus pelo que Ele nos deu no dia de hoje. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo ensino que o Senhor nos deu, pela revelação do Teu Santo Espírito. Obrigado por nos fazeres crescer no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a reconhecer a Tua glória, a Tua soberania em tudo o que fazes. E que nós somos os Teus servos e testemunhas da Tua salvação, pois Tu, Senhor, és a nossa justiça, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.